você com o Edgar, com o Carlos, tem hora que você vai meio tipo assim, Carlos, aquele episódio lá, tem hora que ele faz, meu Deus, pô, vamos discutir o que a gente vai jantar. Não fala de Chaves agora, rola alguma Não, coisa? ó, eles contam, mas contam de boa. Tipo, Conta. você quer saber? Ou histórias deles, às vezes eles contam histórias que eles falam, isso aqui você não conta pra ninguém, hein? Vou te contar isso aqui, isso aqui. Ah, legal. Mas tem coisas que o Edgar conta, por exemplo, aquele episódio que o seu Madruga, eles estão jogando ping-pong, o seu Madruga sai da casa e ele dá uma raquetada assim com a panela, não é? Com o ovo, Que o ovo vai na cabeça da Dona Florinda. Cara, ele falou que o Ramon fez aquele no primeiro take. E ele falou que a produção inteira morreu de rir. Ninguém acreditou. Ele falou, teve que ir aquele, mas tipo, ele falou, foi no primeiro. Ele falou, então ele falou, ele sempre surpreendia a gente. Caramba. Então eles vão contando essas coisinhas, assim, eu lembro um dia tal que a gente gravava. A Paty, né, a Ana Delamacô, ela foi assistente de direção também. Antes de ser a Paty, né, ela trabalhava ali na produção, ela trabalhava com o Henrique Segoviano e tal. Eu percebi isso um dia por conta dos créditos, que eu falei, essas datas não batem, fazendo pesquisa pro canal. Falei, caramba, tal. É muito legal a história dela porque ela foi uma pessoa que trabalhou para o elenco e depois virou o elenco. Então ela tem os dois lados para contar. E ela editava o programa. Então ela tem uma história, ela falou que uma vez deu algum atraso, um bloco estava entrando, eles estavam editando o segundo bloco. Ela falou, a gente estava tipo correndo que nem louco para botar o programa no ar. Então, todos eles têm histórias muito legais pra contar, assim. Então, a Ana, como é que era a dinâmica no camarim quando você chegava com o elenco? O Edgar queria refrigerante, o outro queria não sei o quê. E depois, como você virou do elenco? Me chamaram, eu tava meio sem jeito, só que aí você vira do elenco, você tá, as pessoas que você tava ajudando ali a produzir alguma coisa, você passa a ficar junto com elas no camarim, né? E aí as outras pessoas que trabalham com você estão ali te preparando agora com figurino, maquiagem e tal. Então ela tem os dois lados. Então todo mundo tem histórias interessantes. Os próprios filhos, né? Como é que era a visão do Esteban, das filhas, do Ramon, o Miguel, o neto dele. Como é que era viver com o avô, seu Madruga. Então você vai ter todas as histórias que eles vão contando, tanto da parte pessoal, como a parte profissional. Todas as loucuras que eles viveram na estrada, né? O Edgar conta um monte de história, o Carlos também. Eles faziam um circo nos anos 80, né, cara? Na América Latina. Então é um monte de histórias, mas às vezes, por exemplo, essa última viagem aqui, estamos há 13 anos conversando sobre isso, aí não tem coisa que eu pergunto, mas no Chaves era assim? Ou aqui você está gravando diferente? Porque o Edgar, ele fala muito que tinha o lance do ensaio. Então sempre quando a gente vai gravar um comercial ou fazer a série, o Edgar sempre fala isso, pessoal da produção. A pessoa que inventou o ensaio era um gênio. E aí ele fala, se vocês gostam de Chaves, se vocês são fãs de Chaves, ele fala, entendam que tudo ali que a gente fez foi muito ensaiado. Ele falou, então o Roberto escrevia, a gente sentava para ler o roteiro. Nessa hora de ler o roteiro, a gente podia sugerir piadas ou tentar algum improviso, porque você está na leitura do roteiro. Se o Roberto falasse, ok, entrou, já entrou pro roteiro. Então a gente faz desse jeito. Ele falou, daí a gente um dia para ensaiar no cenário, marcação de câmera. Ele falou, eu sabia quantos passos eu ia dar. Eu sabia para onde eu ia virar, a câmera sabia o que eu ia fazer. Então ele falou, era tudo friamente calculado. E ele falou, e aí na hora de gravar, a gente tinha que replicar. O que a gente leu no roteiro? O que a gente fez na marcação de cena, a gente entrega. Ele falou, então ele fala, é isso? Ele falou, se vocês são fãs de Chaves, e ele fala isso para as equipes de produção, ele fala, é assim que a gente trabalhava. Ele fala, porque quem inventou o ensaio era um gênio. Que maravilha. Então eles vão dando essas coisas, e ele fala, e é por isso que o nosso trabalho está aí até hoje. Ele falou, então, tem gente que fala, nossa, era tudo improvisado. Ele fala, não, era tudo friamente calculado. Ele fala, todo mundo sabe. E ele falou que então a equipe de produção estava gravando, tá todo mundo olhando aqui. Então, estamos nós dois aqui, tem a câmera aqui, as pessoas. A equipe estava rindo do que a gente estava fazendo aqui. Ele falou que o Roberto estava ali no monitor. Ele falava, temos que fazer de novo. Mas tá todo mundo rindo. Mas aqui pra TV não ficou engraçado. Que é a visão do diretor, exato, né? Exato. Então vamos fazer de novo. Porque ele falou, era todo mundo rindo, só que não era festa. Ele falou, a gente estava fazendo comédia, mas o sinal das pessoas estarem rindo é bom. Mas não era só aquilo que definia também. Então eles vão dando essas coisas. Mas tem um monte de coisa que eu pergunto, que ele vai contando e... Até hoje. E aí eles falam tranquilo, eles sabem que eu sou fã.